Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É com um enorme prazer que, mais uma quarta-feira, estamos aqui para apresentar o programa Engenharia Predial. Esse programa é o de número 96. Isso significa que temos 95 programas gravados à disposição de todos aqueles que quiserem conhecimento acerca da inspeção predial, manutenção predial e tudo que é afeto a síndicos, gestores de condomínio. Então, esse material está todo lá gravado no @engenhariaceoto, à disposição de todos que quiserem estar assistindo. O programa de hoje, nós temos a grata satisfação de receber aqui o Fábio Quintanilha e a Vanessa Quintanilha. Eles são dos Síndicos de Valor, vão trazer mais e melhores informações acerca da formação do síndico, tudo aquilo que o síndico precisa conhecer e saber para fazer uma boa gestão. Com isso, eu passo a palavra ao Fábio e à Vanessa para que eles se apresentem e façam as suas considerações iniciais. A partir daí, a gente volta a conversar sobre inspeção predial, síndicos e demais informações. Pois não, Fábio? Pois não, Vanessa? Muito obrigado, Maurício. É uma honra a gente estar aqui no teu programa e principalmente compartilhando conhecimento, mas vou deixar primeiras damas aqui para minha esposa Vanessa já iniciar a apresentação. Oi, pessoal, boa noite. Como já falaram ali, a gente é do Síndico de Valor e a gente, desde 2019, tem construído esse projeto. A gente fala que é o nosso primeiro filho que veio, porque a gente sabe que ser síndico e ser síndica não é para amador e muito menos para os fracos. Então, o que nós temos desde o início? É realmente fortalecer o mercado, realmente tornar a vida dos síndicos e das síndicas bem mais leve, bem mais fácil, com conteúdo, com inovação, trazendo um jeito mais diferente e mais leve para os síndicos exercerem as suas funções. É isso aí. Eu sou o Fábio Quintanilha, esposo da Vanessinha, e juntos a gente tem esse projeto que nasceu em 2019. Somos de Florianópolis, somos pais por adoção. Daqui a pouco está chegando Valente e Corajoso, que a gente já está há 5 anos nessa fila, mas com fé em Deus, esse ano eles vão chegar. E a gente ama o mercado condominial. Então, a gente espera poder contribuir para você que nos assiste ao vivo, que esse conteúdo vai ficar gravado, para a sua formação, para que você tenha uma sindicatura cada vez mais leve, mais eficiente também. Eu concordo plenamente, Vanessa. Ser síndico é para os fortes, né? Para aquelas pessoas que têm muita coragem. Eu que, no dia a dia, só lido com síndicos, na grande maioria lido com síndicos, eu vejo que precisa saber muito, conhecer muito, né? E o objetivo do nosso programa é exatamente esse, trazer o máximo de conhecimento possível para os síndicos, né? Nós temos aqui como pessoas que nos assistem também, gestores de condomínio, administradoras, engenheiros, né? Uma vez que a gente trata também da engenharia predial, mas o objetivo maior é realmente trazer o conhecimento para os síndicos. Eu gostaria, como já expliquei antes para vocês, de fazer só um breve relato daquilo que a gente repete já há 95 programas, né? Só para introduzir a conversa e facilitar o nosso diálogo. Bom, o que eu repito sempre aqui, Fábio e Vanessa, é que a origem de tudo é a edificação, né? Não haveriam síndicos, não haveriam gestores de condomínio, não haveriam engenheiros, se não houvesse a edificação. Primeiramente, ela que starta todo o processo. Com isso, a gente quer trazer a informação e a necessidade de que a edificação ela precisa ser bem tratada, bem manutenida, principalmente no que tange a parte de engenharia e de inspeção predial, né? Então, os senhores síndicos, sempre que receberem uma edificação, sempre que estiverem assumindo como síndico numa edificação, a nossa recomendação é que o primeiro passo é laudo de inspeção predial, né? O que o laudo vai dar-lhes de importante? O conhecimento de toda a edificação. Sem o conhecimento
de todas as características, as condições, é quase impossível que vocês tenham condições de fazer um bom trabalho como síndico, né? Por isso, essa orientação inicial. Lembrando sempre, a NBR 16747, que trata da inspeção predial, ela determina que o primeiro laudo ele deva ser feito exatamente na entrega da edificação. É quando você síndico, passa a gerir aquela edificação. Quando não é feito dessa forma, ainda assim, a gente repete sempre, é importante que se faça a qualquer momento. Mas existem várias características e informações relevantes que precisam ser apontadas e constatadas no início da vida útil da edificação. Com isso, você tendo uma edificação onde todos os erros construtivos, né, a gente recebe sempre, anomalia é toda aquela patologia que decorre de um erro construtivo. Se tem erro construtivo, responsabilidade da incorporadora, portanto, o síndico não deveria estar determinando correção, né, com as custas do condomínio de anomalias, né? Devia estar buscando responsabilidade da incorporadora. E falha é toda aquela patologia que decorre de falta de manutenção ou uma manutenção executada de forma incorreta. Com isso, a responsabilidade, sim, é do síndico, né? Mas a manutenção correta, ela precisa ser feita com base no plano de manutenção predial, manual de uso e operação, né? Seja lá o nome que você quiser dar, mas esse é o documento que vai nortear toda a manutenção da edificação para evitar ou para manter a vida útil conforme norma de 50 anos, né? Bom, feito esse início, aí a gente vai usar aí o Fábio e a Vanessa para entender tudo que o síndico precisa conhecer, né? E aí eu pergunto, Fábio e Vanessa, quais são as principais características de um síndico, né? O que a pessoa, ao decidir ser síndico, e aí a gente sabe que tem o orgânico, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas, tem o morador, né? E tem o orgânico, que, na verdade, são a mesma coisa, e tem o síndico profissional, que é aquele que exatamente busca conhecimento, que é isso que a gente insiste sempre, né? Mas o que você nos diria com relação às principais características, ou aquilo que o síndico, a pessoa que se torna síndico, precisa ter aflorado lá nos seus conhecimentos? Bom, aqui a gente tem um colérico e uma sanguínea, e a gente vai agora começar a entender, então, na parte do conhecimento, o que cada um pode trazer para agregar para você que está nos assistindo. Sim. As características de um profissional, falando da parte mais técnica, operacional, esse profissional da sindicatura de hoje, ele é um gestor, ele tem já qualidades, ele possui características de liderança. Então, ele lidera. Se ele é um síndico morador, é um síndico orgânico, pode ter certeza que aonde ele trabalha, onde ele tem a sua atividade principal, ele exerce um cargo de liderança. E se é um síndico profissional, naturalmente ele já executa essa liderança nos condomínios que ele administra. Então, a primeira característica é ele assumir a liderança, ele entender que ele foi eleito para ser um governante. Então, com essa governança, ele vai assumir grandes responsabilidades, o que a grande maioria dos síndicos que não estão preparados desconhecem. Então, quando você vai lá para o Código Civil, artigo 1348, você começa a entender quais são as responsabilidades, os direitos, qual é a responsabilidade civil e criminal que o síndico carrega. Então, já parte daí, o síndico, além dele ser um gestor, ter esse cargo de liderança, ele também ser uma pessoa responsável, porque ele não está somente ali por conta dos honorários, ele não está ali porque ninguém quis se candidatar, ele está ali para ele manter as edificações em ordem, a segurança em dia, melhorar a qualidade de vida desses moradores. Mas tem mais características também, não tem, Vanessa? Ele não pode esquecer que ele, como líder, com toda essa liderança aqui que o Fábio falou, ele tem que ter muita certeza de quem ele é. Porque ele, na figura que ele está, coordenando um condomínio, ele vai ser questionado, sim, daquilo que ele faz, daquilo que ele não faz e daquilo que ele nem pensou em fazer. Então, se ele não tiver uma identidade bem formada de quem ele é,
ele vai entender o que é o fracasso, a frustração de que ninguém está vendo o que ele faz. Então, a primeira característica que um síndico de valor, uma síndica de valor tem que ter, assuma a sua identidade, saiba quem você é, porque na hora que você for confrontado ou afrontado, nada vai poder mexer com os teus sentimentos. E a gente sabe que hoje o maior desafio, né, de estar dentro do condomínio é o relacionamento humano. Então, se a gente pode dar uma dica aí de característica de síndico, saiba quem você é, saiba por que você quer ser síndico e síndica daquele condomínio e saiba como você quer ser síndica e síndica desse condomínio. Porque não adianta nada você assumir, você ser eleita e chegando lá, não saber quem você vai ser, o que você vai oferecer. Porque, bem como o Fábio falou, um síndico, ele vai impactar a vida das pessoas. Um síndico, ele pode contagiar de forma positiva um condomínio, como ele pode destruir com as próprias mãos, dependendo da forma que ele lidar na sua gestão. Tratar com gente é sempre bastante delicado, né? Então, o síndico tem que ter essa tranquilidade, né? Todo esse carisma de poder conciliar, principalmente, né? Para evitar muitos desgastes que se tem no dia a dia dentro de um condomínio, correto? É isso daí, perfeito. Agora, tem também essa questão, tá, Maurício, que a gente fala sobre as características da liderança, da boa comunicação, do carisma, da segurança, identidade bem firmada. É isso que te mantém como síndico, mas não é isso que te faz crescer como síndico. Por que eu falo se mantém? Porque hoje a maior culpa que os síndicos utilizam para desistir da carreira de sindicatura é pelo fato da frustração, da não aprovação. Porque lá no meu condomínio tem 3, 4 moradores que vivem me perseguindo. Meu amigo, tem lei de stalking aí hoje. Você tem o Código Civil também dizendo se você se alguém falou mal da sua conduta, se alguém falou mal do seu caráter, isso publicamente. Então, ou seja, tem vários artigos de proteção para o síndico. O fato dele não ter a sua identidade, ele vai ficar preso sempre a essas acusações da minoria. E a minoria faz com que grandes profissionais, pessoas extraordinárias, desistam dessa carreira promissora que é estar como síndico. Foi eleito lá no condomínio de 300, 400 unidades, mas tem 15 que não gostam de mim. Tudo bem. Paciência. Entenda os motivos, trabalhe em cima disso, mas você ainda foi eleito pela grande maioria e tudo que você faz vai valer a pena e vai ser importante para a grande maioria. E o pior ainda é que ele ainda fica patrocinando o inimigo dele. Porque ele pega esses 10% aí que não votaram nele, que são do contra, que são ali o que quer o mal dele, e ele fica gastando a energia, fica gastando tempo, investindo o tempo dele com questões que ele não vai resolver. Ele não vai, acho que isso que precisa entender, né? O síndico não vai fazer que o voto da pessoa seja dele. Não vai, porque já teve assembleia, ele já votou que não queria ele, não tem como voltar a recuperar esse voto. Dá para reconquistar a pessoa? Dá para mostrar os resultados? Então, seja um bom síndico. Nessa hora, dê os resultados para o condomínio. Se ele não votou em você, pelo menos ele pode não gostar de você, mas ele não vai poder questionar os resultados. Não vai poder mostrar todo o bem que você já fez naquele condomínio. Então, querido, aqueles que não gostam de você, desculpa, realmente eles não vão gostar, mas olha, para aquele lado lá que votou em ti, que acredita no teu trabalho, que está lado a lado, vibrando com a tua gestão condominial. É porque sempre tem os do contra, né? Infelizmente, ninguém agrada a todos, né? Mas ainda assim você sempre tem aquele que, inclusive, um dia quer vir a ser, né? O síndico, né? Então vai tentar sempre boicotar, né? Mas eu acho que a melhor forma de um síndico poder se impor é ter qualidades, né? Para ter qualidades, ele necessita de buscar experiências, buscar conhecimento, né? E aí, quais as informações que vocês podem trazer para os síndicos que nos assistem e vão nos assistir sobre a melhor forma de se capacitar, de buscar essa experiência? Perfeito. Até deixa, Maurício, se tu me permite, finalizando até aquela última pergunta, olha a frase que eu li ontem e cabe muito para a gente que é síndico. Todo trabalho parece fácil quando não é você que está fazendo.
Porque os desafios enfrentados por quem está no centro da arena são muitas vezes invisíveis para a plateia. Então, essa frase tem tudo a ver com a gente, né? Então, desculpa aí, é só para fechar essa questãozinha ali. Mas fala lá, Vida. Ok. Começa contigo, por favor. Maurício, vamos lá. Sim. Sobre a questão de buscar experiência, né? Buscar conhecimento, porque é isso que vai dar sempre a capacidade dele se superar, né? Demonstrar a sua condição efetivamente de gestão. Exato. Bom, primeira coisa é entender que as pessoas precisam se tornar interessantes. Quando você se torna gestor de um condomínio, você não está somente cuidando das manutenções, você não está somente cuidando ali dos contratos, da parte da inadimplência, você está também cuidando de pessoas. E para você conseguir gerar uma autoridade em um grupo de pessoas, você começa pelo conhecimento. Você, Maurício, acabou de afirmar isso. Então, a gente sabe que quanto mais conhecimento nós carregamos, mais interessante nós nos tornamos. Porque é muito legal qualquer morador cruzar com você e fazer um questionamento. Olha, eu estou pensando em comprar um carro elétrico. Como é que funciona a parte dos carregadores? E você ter esse conhecimento para mostrar autoridade. Por que nosso condomínio, que está com uma conta tão alta de luz, não pode instalar uma energia fotovoltaica, uma energia solar? Opa, já ter uma resposta. Então, esse conhecimento ele é importante para transformar nossos gestores em pessoas interessantes. Agora, esse conhecimento vem de muitos lados. A gente está vivendo agora uma era muito digital, né? Então, ou seja, se pegar antes de 2000, 2005, era mais complicado, eu não tinha tanto acesso à informação. Ainda existiam as bibliotecas para pesquisa. Hoje em dia, qualquer lugar, você está num ponto de ônibus, você está num escritório, você está num consultório médico, você pega o celular, você tem acesso. O fato é que existe informação demais. Então, saber qualificar qual informação para mim faz sentido é muito importante. Agora, o síndico que ele está iniciando na carreira, ele tem uma necessidade de conhecimento diferente do síndico que é experiente, que ele quer uma informação mais aprofundada. Porém, esse volume grande de informação que está disponível no Instagram, no YouTube, que está disponível nas apostilas, cursos, nas rodas de network, nos eventos, você precisa também entender qual dela que faz sentido para você e qual dela que realmente você está precisando naquele momento. Qual que é o momento que você está vivendo? O nosso condomínio está passando por um momento que precisa fazer toda uma manutenção hidráulica, um retrofit elétrico, porque isso daí está realmente permitindo o nosso campeão aqui. 4 patas. Porque o condomínio está precisando dessas obras. Então, ou seja, eu preciso buscar esse conhecimento e aí a nossa dica é: vai em fontes de conhecimento específicas, vai e busca profissionais qualificados. Você procurar conhecimento com amigo, com tio, não é um conhecimento qualificado. E você pegar um conhecimento aleatório, eu tenho aqui exemplos de pessoas que estão no país falando como que o síndico deve se tornar, o que ele deve fazer, e são pessoas que nunca foram síndico, nunca viveram em condomínios, moram em casas que nem são em condomínio fechado, mas querem ter autoridade de trazer aquilo que o síndico vive no dia a dia. Então, a informação hoje está disponível, a gente precisa qualificar. Porém... E é importante até sobre esse conhecimento, né, Maurício? Porque o síndico, ele vai enfrentar uma comissão de obras, né? Tu que é engenheiro, tu vai saber o quê? Aí naquela comissão de obra vai ter sempre um engenheiro, um que se acha engenheiro, um que se acha advogado, um que se acha professor, um que se acha... Então, ou seja, nesse momento, se ele realmente estiver inseguro do conhecimento que ele tem, ele vai ficar refém das informações daquela comissão ou do grupo de conselho. E nada contra, porque eu acredito que na multidão de conselhos há sabedoria. No entanto, a gente não pode esquecer que o responsável civil e criminal é um CPF, é o CPF do síndico. Então, nesse momento, ele precisa estar cercado realmente de pessoas, mas pessoas que são capazes de assegurar que aquilo que ele vai tomar como providência é o correto a se fazer. Né? Então, principalmente o síndico, a gente vê muitos hoje também no Brasil, e a gente roda bastante, só de eventos foram mais de 130 eventos feitos. Então, o que a gente conhece, temos muitos síndicos ainda que, assim, que
se acham intocáveis ou super seguros. Autossuficientes. Altos. Né? E a gente insiste em dizer, querido, o mundo está mudando drasticamente. As pessoas estão mudando, os materiais. Nunca a gente viu tanta rapidez ao construir prédios. A gente precisa conhecer o tipo de coisa, empresas sólidas no mercado, para te dar essa tranquilidade, porque ainda depois que tu deixa aquele prédio, ainda tu fica responsável durante alguns anos por qualquer dano que vir a acontecer. Né? Então, esteja seguro. A gente brinca aqui que um síndico seguro, ninguém segura. Então, ele tem que correr atrás de conhecimento. Agora, por outro lado, é importante a gente furar um pouco essa bolha. É o que mais a gente traz nos nossos cursos, palestras, ajudar o síndico a ele buscar informação de qualidade, mas fora do ambiente condominial. Total. Eu tenho uma dificuldade de relacionamento. Poxa, faz um curso de oratória. Faz um curso para você aprender a se apresentar para uma plateia. Procura uma ajuda de um psicólogo para poder te ajudar a controlar suas emoções. Sobre gestão, vai procurar um pouquinho, ler um pouquinho sobre Paulo Vieira, vai procurar um pouquinho sobre estratégias, vai ler um pouquinho sobre motivar pessoas com GeoJ. Então, ou seja, existe mundo fora do mercado condominial que pode auxiliar muito o síndico a criar diferenciais competitivos para ele crescer no mercado. É isso aí. Isso é mais que importante, né? Porque o capital humano continua sendo o maior material que o síndico vai trabalhar, né? Então, a gente até brincou no evento agora em Curitiba, que nós lá tivemos mais de 80 síndicos ali juntos. A gente falou, não adianta nada tu saber de manutenção, não adianta nada tu saber sobre a bomba, não adianta nada tu ter o segundo dia se tu não sabe lidar com pessoas e ganhar essas pessoas. Não identificar que aquela pessoa ali, ela não tá brigando com você, mas ela tá passando por um momento difícil. Isso é imprescindível para um síndico ter uma gestão de paz. Não é nem porque ele precisa ganhar, é que ele precisa ter paz para trabalhar direito. E, às vezes, ele não sabendo lidar com os conflitos entre moradores, conflito entre um morador e ele mesmo, faz que a sua gestão fique pesada. E aí a gente vê a velha frase dos síndicos, né? Ah, estou desistindo, vou entregar a sindicatura. Sindicatura não é difícil. Sindicatura é a coisa mais prazerosa que a gente tem de oportunidade de impactar a vida de pessoas. Através de uma decisão de um síndico e de uma síndica, uma unidade, ela pode viver uma vida mais leve. O pátio pode estar melhor para o filho dela brincar, pode ter uma área de pet place, e o síndico ele vai gerir todas essas áreas como uma grande orquestra. Tu imagina, uma orquestra funciona não é porque tem um instrumento funcionando, é que todos eles estão em equilíbrio. Então, ser síndico é um prazer, não é pesado, não. Tá sem um áudio, Maurício. Tem que abrir o áudio. Desculpa. Mas é exatamente isso que a gente repete sempre de uma outra forma, que eu queria até buscar melhorar essa conversa nossa através daquilo que a gente fala. Porque, veja, a gente repete sempre para o síndico aqui que o importante não é ele ter o conhecimento de todas as áreas, né? Mas ele ter pessoas confiáveis com competência nas diversas áreas. Na maioria das vezes, o que a gente vê no dia a dia, né? Eu lido mais ou menos com em torno de 800 síndicos, e o que a gente vê todo dia a dia é que o síndico ele sabe que ele tem que ter um contador ou uma administradora que vai fazer todo aquele processo de trabalho burocrático, né? de contratação de pessoal, pagamento de contas e tudo mais. Ele, na grande maioria das vezes, também sabe e tem um advogado, né? Para cuidar da parte jurídica, da parte de cobranças e tudo mais. E ele sempre esquece que ele tem que ter um engenheiro de confiança. Por quê? Porque, na grande maioria das vezes, ele não conhece de obra, ele não conhece de edificação, de inspeção, manutenção predial. Então, a ele cabe buscar a pessoa de confiança. Paralelo a tudo isso, o que você está comentando é que, dentro do conselho, né, dentro daquelas pessoas que lhe assessoram, lhe dão suporte no dia a dia, ele também precisa identificar aquelas pessoas que lhe vão lhe dar condições de trabalho e que estão ao lado dele para buscar fazer o melhor trabalho, né? Porque senão também
ele vai ficar um pouco perdido nessa condição. E aí tem um detalhe importante, eu já cheguei até a conversar com o Dr. Wander sobre esse assunto, né? Algumas questões de legislação que a gente, no dia a dia, identifica, né? O Dr. Wander brinca sempre, nós temos muitas leis nesse país e poucas delas são aplicadas na forma correta, né? Mas um detalhe que me chama a atenção sempre é a questão de um síndico transferir o poder, né? Transferir o condomínio para outro, né? Na grande maioria das vezes, o que a gente vê é que quem entrega simplesmente abandona aquilo lá, não gera nenhuma facilidade para quem está iniciando, né? E, na verdade, o maior prejudicado é o próprio condomínio, é a própria edificação. Por isso, a minha sugestão que, em algum momento na legislação, tornasse obrigatório que quem é síndico passasse a ser obrigatoriamente, ou permanentemente, ou pelo menos por 2, 3 anos, participar do conselho das próximas sindicaturas, né? Por quê? Porque aí as informações ficam mais fáceis. Eu não sei se isso é uma solução, mas, infelizmente, a falta de transparência na transferência de informações, de dados, principalmente na inspeção predial, ela é muito, muito, muito característica e importante. Exato. Eu acredito assim, esse mercado ele ainda está muito amador. Esse mercado ele precisa de ser desenvolvido em diferentes áreas. Precisamos ter síndicos que estão devidamente formados para tamanha responsabilidade, prestadores de serviços que estão homologados com a qualidade para prestar serviço em condomínios. Então, ou seja, existem muitas características que ainda precisam ser trabalhadas, discutidas e implementadas para a gente continuar mantendo nossos condôminos seguros, vivendo num ambiente que ele tenha proteção, que a sua família possa brincar sem sofrer um acidente, as crianças, que ele possa usar uma piscina, que ele possa realmente estacionar seu carro numa vaga segura e tudo mais. Agora, existe também, por outro lado, a participação muito próxima da gestão do síndico por conta das administradoras. Então, a gente está trazendo uma responsabilidade que é do condomínio, mas por que também não dividir essa responsabilidade com as administradoras? As administradoras, na sua grande maioria, mais de 90% em todo o país, elas são responsáveis por toda a parte administrativa e financeira do condomínio. Então, elas recebem documentação, elas conferem pagamentos, elas têm toda essa parte de tributação que elas têm que conferir, têm que verificar. Então, também existem soluções que podem funcionar. Eu sou muito, sabe, Maurício, da ideia da gente criar algo novo, testar, ajustar, melhorar, até realmente a gente conseguir validar isso e transformar num projeto. Porque existem culturas diferentes em todo o país. A gente conhece síndicos, por exemplo, da região do litoral de Santa Catarina, que eles só vão para o condomínio nas férias de final de ano. Eles estão como síndico do condomínio, mas eles não moram no condomínio, porque o condomínio é de veraneio. Aí a administradora faz a contabilidade, faz o balancete, faz a programação dos pagamentos, boletos, a administradora faz manutenção dos portões, a administradora ainda faz orçamento, contratação, mas calma aí, qual que é a responsabilidade do síndico, então? Então, ou seja, muda muito essa cultura em todo o Brasil, mas eu concordo que realmente tem muita coisa que a gente pode melhorar e muitas coisas que a gente pode testar. O fato é que hoje tem mais gente no automático do que gente realmente com capacidade de transformar esse mercado. E uma coisa também que eu acho que, principalmente o síndico que está começando agora, ele às vezes ele pode ficar acanhado de solicitar algumas coisas. Às vezes ele vai lá e fez um serviço de pintura. Pede um detalhamento do que foi feito. Pede realmente assim por escrito, formalizado, qual tipo de serviço que fez. Porque isso aí tu deixa arquivado. Porque se o outro vir pegar, e como tu bem falasse, Maurício, quando tu faz essa transição para um outro síndico, ele precisa ter esse respaldo. Se ele não está ali, se não tem nenhum conselheiro que permaneceu, ele fica refém do que acha que foi feito. E uma vez que tu tem registrado, até a gente brinca, até mesmo a empresa de detetização. Onde que ela foi, quantas ratoeiras ela colocou,
qual que foi o local. Isso precisa. Então, eu falo, não é ser chato isso é tu ser responsável com o serviço que está sendo prestado dentro do condomínio, para que ninguém consiga questionar a tua atuação ali como gestor, né? Sem dúvida. Eu repito sempre aqui no programa, Vanessa, é que fazer manutenção, né? E aí ela é importantíssima e primordial quando você está tratando de prédios novos, recém-entregues, né? Onde a incorporadora, há um momento em que você buscar a responsabilidade dela por corrigir algum erro construtivo, ela, sem dúvida, vai fazer uma pergunta que é repetitiva e sempre acontece. Me prova que você fez a correta manutenção. Então, se você faz a manutenção da edificação e não registra, não tem ela documentada, eu digo sempre, é quase como você não fazer. Porque se você não pode provar que você fez, de nada adianta, né? E a manutenção é o que vai gerar ao condomínio a segurança de que você, a qualquer momento que queira, possa buscar a responsabilidade da incorporadora para corrigir os erros construtivos. E isso, querendo ou não, são milhões e milhões de reais envolvidos nessa situação, né? Ontem mesmo nós tivemos no AGE, onde R$1,5 milhão para refazer uma fachada, né, num prédio pequeno, gera um custo absurdo, e que aí, normalmente, já tomaram algumas providências judiciais anteriormente, mas não foi feito de uma forma correta, e aí o risco hoje é que haja uma possibilidade de que isso não tenha sucesso. Então, todas essas tratativas de manutenção, de documentação do condomínio, elas são fundamentais, né? A gente está cansado constantemente. Eu já elaborei muito mais de 1.000 laudos de inspeção predial, e é raríssimo você chegar num condomínio e pedir ao síndico, me dá os projetos, me dá a documentação que a incorporadora tinha por obrigação de fornecer quando você recebeu. E eu estou falando que prédios com 2, 3 anos, não é prédio com 10, 20, 30 anos, né? E ninguém tem essa documentação, ninguém tem projetos, né? O síndico sabe que ele tem que, ao momento em que receber, né, um projeto modificativo em alguma unidade, exigir do profissional, exigir do condomínio, uma RT, e esse profissional, às vezes, emite essa RT sem ver o projeto. Então, autoriza modificações estruturais numa unidade privada, sem ele olhar o projeto estrutural, saber se é possível ou não, né? Então, estão só assinando papel, assinando documento, o que gera ao síndico riscos aí bastante relevantes, né? A gente sabe que isso daí acontece muito, até que nem foi falado agora no final, Maurício, reformas dentro das unidades. Qual é o síndico que exige, principalmente, o detalhamento do que vai ser feito dentro do apartamento? Não, ele mandou uma RT, mas uma RT do quê? O cara foi lá, colocou uma parede a mais, ou ele tirou uma parede, ou ele passou um cabeamento de instalação elétrica, ou pior, colocou ali um lavabo que teve que puxar um cano para mexer numa hidráulica, e aí ele já modificou o projeto original daquela unidade. Então, o condomínio realmente ele exige muita atenção. O condomínio ele não é para amadores, ele não é para pessoas fracas, não é para pessoas desorganizadas. E eu não falo isso porque tem gente que daqui a pouco vai assistir esse conteúdo e falar, poxa vida, eu não quero mais ser síndica. Não, eu quero dizer para você, existe material, conteúdo, cursos, eventos para você se tornar uma pessoa com capacidade técnica para gerir um condomínio. E aí, para quem está nos assistindo, que também já pensa em até escalar na sindicatura, quer sair, quero desistir do trabalho onde eu estou, porque eu ganho 2, 3 mil reais, me incomodo demais, vou me tornar síndico. Bom, você vai continuar se incomodando. A diferença é que quando você aprende a se tornar um bom gestor, você pode ir para outros condomínios que 70%, 80% da sua atividade vai se repetir lá. Aí você escala. O que vai diferenciar é que nesse condomínio tem piscina, no outro não tem. Lá tem uma quadra de esporte, aqui não tem. Agora, a parte das manutenções, dos extintores, elevadores, do para-raio, tudo isso daí vai se repetir. Limpeza da caixa d'água.
Então, ou seja, você tem como realmente crescer numa carreira, ressignificar a sua carreira profissional vindo para a sindicatura. Mas saiba que você vai ter que se capacitar. Estar como síndico não é brincadeira e não é uma aventura. Volto a falar. O que a gente não tem uma carreira homologada, né? O engenheiro tem o CREA, o advogado tem o OAB. Agora, a gente tem toda uma parte no Código Civil e a gente não tem uma carreira homologada, então o negócio não está fechando. Essa conta está meio estranha. Então, exige muito mais atenção, principalmente dos políticos, órgãos públicos, para realmente aumentar a segurança dentro dos condomínios. E segurança, eu não falo só segurança efetiva, segurança na contratação de boas empresas, de bons profissionais, a segurança de você exercer a sindicatura sabendo da sua responsabilidade civil e criminal. Então, seja, para quem mora em condomínio, isso seria o sonho. Sem dúvida. Entregar a direção a quem está literalmente bem habilitado, né? A gente tem aí parcerias importantes, né? Inclusive o programa só existe em função da nossa parceria com o Sérgio Craveiro, mas qual seria as outras opções que um síndico possa vir a buscar a se qualificar? O que você sugere, Fábio, Vanessa? Se a gente for ver hoje, por exemplo, no canal Síndico de Valor, a gente buscou, por exemplo, fazer um curso que ele é bem do beabá. Ele virou síndico agora, ele não sabe por onde começar, o curso ele está direto e objetivo. Porque a gente começou, né? O Fábio, ele se formou lá em 2017 como síndico. Eu entrei na sindicatura, meu Deus, agora 2 anos atrás. Então, eu precisava ter o beabá, como começar, por onde que eu faço. Então, a gente se preocupou em fazer isso. Segundo, ele filtrar, como a gente disse já no início desse bate-papo nosso, desse podcast, filtre o conhecimento que você está tendo. A gente sabe que hoje está pipocando, a gente está vivendo num mundo hiperconectado. Só que não é porque tem muito, é aquela coisa assim, eu estou saciado, mas eu não estou nutrido. Eu comi um monte de cachorro-quente, eu estou saciada, mas eu estou nutrida. Então, a gente tem que, sim, como síndico, começar assim, ó, a realmente assim, colocar no nível, esse conhecimento aqui faz sentido. Isso aqui está tornando a minha vida mais leve. Isso aqui não é mais um evento. Isso daqui, eu estou me saindo daqui, fortalecido para encarar o meu dia de amanhã. Eu estava pensando em desistir, agora eu vou encarar com unhas e dentes. E segundo, a gente vai sempre dizer no Síndico de Valor, conheça pessoas e goste de pessoas. Porque se tu não gostar de pessoas, tu não vai se dar bem nem com o prestador de serviço. Tu não vai se dar bem nem com o teu zelador, que vai ser teu braço direito dentro do condomínio. Se tu não gostar de pessoas, tu vai matar a vizinha do 301. Tu não tem como. Então, não é gostar, mas é entender que o ser humano hoje está diferente. As relações estão quebrando da noite para o dia. Então, precisa haver um comprometimento desse síndico, dessa síndica, querer, de fato, impactar a vida da pessoa. Querer, de fato, tornar a vida dela mais leve. Eu vejo muita gente trazendo conteúdos muito interessantes para esse mercado. A dica é, faça uma investigação um pouquinho maior antes de você pegar e querer consumir esse conteúdo, né? Da onde que é esse profissional? Qual que é a história dele dentro do mercado? Quais são os cases que já foram construídos? Para que você, de repente, possa, assim, investir o teu tempo precioso aprendendo aquilo que realmente você vai te ajudar na sua sindicatura. Não é um mais do mesmo, não é um beabá, ou que é o pior, não são informações erradas para quem quer se tornar um síndico. Agora, outra dica muito legal, faz o MBA do Sérgio Craveiro, do qual nós somos professores também, que é um curso extremamente completo. Então, ou seja, existem níveis de conhecimento para níveis de momento que o síndico está vivendo. É iniciante, temos curso. É já avançado, o professor Sérgio Craveiro tem um baita do MBA. Eu quero pílulas de conhecimento. Tem muito conteúdo. E aqui vai uma dica, pessoal. Assim, o conteúdo está disponível demais. Mas coloque uma coisa no seu coração. Os melhores conteúdos, eles não estão disponíveis gratuitamente.
Ah, Fábio, mas isso eu aprendo lá, que eu tenho YouTube. Vai aprender sim, querido. Não estou dizendo que você não aprende. Mas se você quiser um conteúdo que realmente faça sentido, um conteúdo que ele é muito mais direcionado e profissionalmente criado para a sindicatura, esse tipo de conteúdo você vai fazer investimento. Vem cá, você não sai para jantar, não gasta 200, 300 reais em um jantar. Agora você está fazendo mãe para fazer um investimento de 300 reais num curso que vai melhorar a sua carreira profissional, ou que você, porque eu vou fazer aquele que é de graça. Cuidado, o seu tempo não é de graça. E se você tiver que escolher o seu tempo para investir num curso, tenha certeza de que aquele curso vale a pena. E na grande maioria das vezes, esses melhores cursos não estão disponíveis gratuitamente. E tem uma coisa que ele fazia no início da sindicatura. Sabe o que ele fazia quando tinha algum problema, algum BO? Ele se formou, né, pelo Secov como síndico, né? Mas ele fazia o seguinte, quando tinha algum BO, ele ligava para o prestador, dependendo da área que acontecia, e ele pedia para o cara dar uma aula para ele. Me explica o que é isso, mas eu não estou entendendo essa bomba d'água. Qual que é o negócio? O que acontece? E eu achava aquilo demais. Por quê? Ele sempre andou, eu acho que é uma característica tua, né? Ele sempre andou com quem sabia mais que ele. E Exato. Essa capacidade do síndico e o melhor professor que a gente vai ter no dia a dia são os prestadores. Trazer ele para perto, chamar para tomar um café, não chamar só o cara lá quando dá um BO no condomínio. Quando aparece o rato, tu vai chamar a detetizadora? Não, chama ele antes. Vem, já vai prestar o serviço aqui, vamos tomar um café junto. Então, acho que isso falta também para o síndico, sabe? Tem um livro do Joel J que ele chama 100% Presente. O nome do livro é esse. E esse livro, ele fala o seguinte, é quando a gente está com determinada pessoa ou em determinado local, esteja ali de forma intencional. Eu estou com você aqui para tomar um café com você porque eu quero conhecer de você sobre a bomba d'água. Não, eu estou aqui porque eu quero me relacionar com você. Como é que eu posso te ajudar? Então, o síndico, como o tempo dele também é escasso, às vezes ele é síndico, às vezes ele trabalha em outra empresa, quando ele tem essas oportunidades, ele precisa focar, anotar, ser um bom aluno, descer para a cadeira de aluno e deixar que o mestre ali vai estar ensinando ele. Sem dúvida. Eu estou dando aula com o MBA do Sérgio, já fizemos a primeira turma, já está quase chegando a hora da segunda turma, né? E a gente vê que o nível está aumentando a cada dia. O Sérgio, sem dúvida, é um mestre na área, né? Mas a minha pergunta seria no sentido de erros básicos. Existem algumas dicas, você teria alguma dica, Fábio e Vanessa, para dar aos síndicos que nos assistem, onde é que ele com certeza vai errar, né? O que você vê no dia a dia? Olha, errar é inevitável. Errar é inevitável. Agora, quanto mais a gente busca conhecimento, quanto mais a gente, busca estudos, informações, a gente adquire conhecimento. Mas conhecimento é diferente da experiência. A experiência, a prática vai te trazer. Vamos citar aqui um exemplo. Eu vou lá e preciso fazer a limpeza da caixa de gordura do meu condomínio. Ok, eu aprendi isso num curso, eu li um livro, assisti um vídeo e fala que eu preciso fazer pelo menos 2 vezes no ano. Agora, a experiência de viver isso é que vai dizer, depois que eu fizer a programação da limpeza da caixa de gordura, imediatamente eu já posso programar a dedetização. Porque com a limpeza da caixa de gordura, várias baratas, alguns insetos vão tentar fugir pelo jardim, vai entrar no hall e os moradores vão se assustar. Então, primeiro avisa os moradores, já contrata a dedetização e logo na sequência já executa o serviço de dedetização de controle de pragas. Então, ou seja, aquilo que você estuda nos livros, que você aprende nos cursos, que você assiste vídeo, te dá um nível educacional ótimo. Mas é a experiência do dia a dia, é errando, é fazendo network, conversando com pessoas mais inteligentes, que você começa a entender como que vai funcionar a sua gestão na prática. A gente conhece muitos síndicos que falham nas manutenções. Adianta, por exemplo, eu ter o meu seguro condominial contratado, que a Código Civil diz que é obrigatório, mas o meu PPCI está atrasado, o alvará do Corpo de Bombeiro está vencido, aí acontece um sinistro, aí a empresa contratada pelo seguro não vai querer fazer indenização. Não, Fábio, mas eu paguei tudo certinho, tu pagou o seguro, mas se você não leu o contrato de seguro,
para você entender que você tinha que estar de acordo com todas as manutenções que envolvem a questão de segurança do condomínio. Aí, lá vai estar dizendo na parte do ensino que eu tenho que fazer manutenção no meu para-raio uma vez por ano. Mas aqui no Sul, a gente tem muita incidência. São Paulo aconteceu essa tarde um temporal, um vendaval muito forte, com mais de 80 km por hora nos ventos. E aqui no Sul acontece tornados, acontece um monte de situações atípicas, né, por conta da temperatura, que isso causa danos também em condomínios. Então, se eu contratei o técnico fazer a manutenção no meu para-raio uma vez por ano, mas aconteceu a semana passada uma tempestade, eu tenho que chamar ele de volta. Vem cá, dá uma olhada se realmente está tudo lá certinho, se não teve nada que foi danificado. Então, essas experiências, ou você vai aprender na hora que você falha. Eu já falhei bastante. Hoje eu posso falhar hoje. Isso daí não impede como ser humano que eu seja uma pessoa 100% imbatível. Agora, você também não precisa cometer as mesmas falhas que outros cometeram. E tem um outro erro também que acaba fazendo, que é bem no início. É que, às vezes, para reduzir o custo do condomínio, o que ele faz? Eu vou dispensar o zelador porque quem vai fazer a limpeza sou eu. Eu não vou retirar lá aquela empresa lá, porque quem vai tirar o lixo agora sou eu. Não, deixa que eu troco essa lâmpada aqui que queimou, não vou chamar a empresa. Deixa que o portão eu cuido. Gente, o síndico, ele é gestor. O síndico, ele não é o zelador, o síndico, ele não é o porteiro, o síndico, ele não é o manutenção, que faz a manutenção no portão. Então, só que, claro, a linguagem dele é servir. Ele acha que, se eu fizer isso, os moradores vão estar vendo o que eu estou fazendo e vão me achar um síndico super legal. Engano dele. Porque o primeiro erro dele, os moradores vão vir em cima. O portão que ele arrumou e quebrou, a culpa é do síndico. Então, o maior erro, síndico, assuma, você é líder, você coordena, você não assume a responsabilidade de fazer, mas de delegar, de chamar para si as funções que precisam. Então, se a gente pode dar um conselho, assim, assuma o papel do protagonismo e pare de querer servir o morador daquilo que você não foi chamado para fazer. E uma outra grande armadilha, Maurício, tem muito síndico que agora vai se identificar com isso que eu estou falando. Não assuma nenhuma responsabilidade quando você se torna síndico de que você vai fazer redução dos contratos dos prestadores de serviço. Meu amigo, você não precisa reduzir contrato, você precisa melhorar a qualidade do serviço prestado. Sim. Quando o síndico ele vem com essa narrativa, não, porque eu prometo que a gente vai reduzir, meu amigo, no máximo, se é um condomínio que passa de 100 unidades, se você reduz aí 10%, 5% de contratos, você vai contratar empresas piores e, além disso, o reflexo na taxa condominial vai ser mínima. Agora, esteja preocupado em melhorar a qualidade. Aquilo que você está me entregando hoje como serviço de facilities, contrata uma empresa terceirizada, de zeladoria, de portaria presencial, de limpeza, eu não quero desconto, mas eu quero chamar eles e falar, olha, eu preciso fazer pelo menos 2 a 3 vezes a limpeza das garagens. Em vez do desconto, você me dá um reforço de equipe para 3 vezes no ano a gente limpar as garagens? Então, ou seja, aí você entra com a narrativa correta, porque o síndico que começa a chamar essa responsabilidade, que nem a Vanessa falou, de trocar lâmpada, de reduzir contrato, de fazer tudo querer fazer operacional, é aquele síndico que ele fala para todos os cantos que a sindicatura é um saco, que ele não tem tempo para nada, que o telefone dele não para de tocar. Ele está muito envolvido no operacional, e síndico é gestor, ele tem que estar na estratégia, na coordenação de equipes, na organização documental, na programação das manutenções. Eu gostaria apenas de acrescentar 2 observações aí na questão do seguro, tá? São 2 situações recorrentes que a gente vê todos os dias. O prédio ter o alvará do Corpo de Bombeiros, né? Em cada lugar é chamado de um jeito, né? Mas ter a liberação do Corpo de Bombeiros não significa necessariamente que ele está atendendo às normas, né? O exemplo que vocês deram no para-raio é bastante importante, pelo seguinte: recentemente, a norma do Corpo de Bombeiros mudou o tipo de para-raio. Antes se exigia o para-raio tipo Franklin e hoje é o gaiola de Faraday. É aquele para-raio que ele
percorre toda a periferia do prédio. E a norma do Corpo de Bombeiros determina que toda vez que ela é atualizada, os condomínios necessariamente precisam se atualizar, né? É diferente de outros tipos de norma que valem naquele momento que ela está lá sendo atendida, né? Portanto, senhores síndicos, não basta apenas e tão somente achar que você tem o alvará. Por quê? Que o alvará vai resolver o problema. Por quê? Se a seguradora resolver buscar identificar o tipo de para-raio que gerou possivelmente um sinistro, né? Você tem uma fagulha de raio, ela caiu em determinada prumada, saiu queimando equipamentos eletrônicos de cima e embaixo, e eles forem verificar o seu tipo de para-raio não atende à legislação, vocês vão ter problemas com a seguradora. Muito provavelmente ela não vai querer pagar. Tá? E um assunto mais novo, né, mais recente, que ainda não temos nem regulamentação, é a questão do carregador de veículo elétrico. Né? A gente vê centenas, milhares de prédios tendo os carregadores de veículos elétricos instalados. E as seguradoras não sendo informadas. Né? Então, você tem uma determinação da ANEEL, que é a Agência de Energia Elétrica, que todo prédio que instalar precisa informar a ANEEL, e a seguradora precisa necessariamente rever a apólice dela. Por quê? Porque se houver um sinistro e o seguro não estiver contemplando, né, a apólice não estiver contemplando o carro elétrico, o carregador, com certeza ela não vai querer pagar. Então, são duas situações bastante importantes que a gente ressalta sempre, mas já no final, a gente vai passar informações melhores sobre isso, essa questão de carros elétricos, tá bom? Um detalhe importante, Fábio, Vanessa, é que hoje você tem sistemas de qualidade, automação, que geram ao condomínio uma possibilidade de economias bastante substanciais, né? Principalmente na questão do porteiro automático, né? Do porteiro eletrônico, né? Com visualização e tudo mais. Isso também é importante, o síndico precisa também estar antenado sobre essas modernizações, correto? Claro que sim. Aquilo que a Vanessa falou sobre síndicos que eles são autossuficientes. Eu estou há 15 anos como síndico, então não preciso mais participar de eventos, muito menos contratar curso, porque eu já sei como faço. Não, você já está ultrapassado. Porque essas evoluções, atualizações, principalmente daquilo que envolve tecnologia e até soluções inteligentes, que não estão envolvendo tecnologias, mas são muito interessantes aos moradores, como os mini mercados, elas acontecem a todo dia. E você precisa fazer parte de boas comunidades, participar de bons eventos, assistir bons conteúdos, para você estar atualizado. O fato é que hoje não tem nada que gere mais economia para o condomínio que não seja a mudança cultural da portaria presencial para a portaria remota. Mas, Fábio, a portaria remota, eu acho que o condomínio fica mais vulnerável. Querido, de longe, a segurança no condomínio aumenta. A gente mora em condomínio com portaria remota desde 2016. Já vão completar 10 anos. Condomínios que são de alto padrão. Mas calma aí, o riquinho lá, ele não gosta do porteiro? Não, porque ele entende que a tecnologia é mais eficiente. Então, a gente está observando que está existindo hoje uma mudança cultural muito rápida. 20% dos condomínios em Goiânia já utilizam portaria remota. E a gente está vendo que tem muito condomínio que é resistente, não é por conta dos moradores. Essa que é a grande sacada disso. É o síndico. Ele carrega uma cultura, um dogma, que ele fala, não, porque lá no meu condomínio tem muito idoso. Mas vem cá, qual que é o idoso que chama táxi, que fica na rua esperando para chamar o táxi, assinando com a mão? Ele chama Uber pelo celular. Qual que é o idoso que vai numa locadora pegar um filme? Ele tem Netflix. Qual que foi a última vez que ele entrou num banco e foi atendido por um gerente? Ele usa o aplicativo do banco. Então, ou seja, é nossa missão como gestores eleitos no condomínio, a gente trazer novidades, a gente conseguir melhorar a qualidade de vida.
A gente mora na frente de um condomínio aqui. A taxa na frente do condomínio é o mesmo padrão de condomínio, a mesma metragem de apartamentos, 115, 120 metros quadrados. Só que aqui a taxa condominial, a gente paga cerca de 510, 515 reais. Do outro lado da rua, é quase 900 reais. Aqui não tem portaria presencial, aqui tem portaria remota. Lá tem portaria presencial. Só que aqui tem piscina, lá não tem piscina. Aqui tem mini mercado, lá não tem mini mercado. Então, qual que é o valor de apartamento? Os dois condomínios são muito parecidos. Só que o apartamento aqui vale quase que 15% a mais. Então, a gente está observando que o síndico ele não tem que ter iniciativas por vontade própria. Ele tem que ter iniciativas por observar as mudanças do mercado e saber que aquilo pode impactar positivamente a vida dos moradores. O compromisso dele, quando foi eleito síndico, é com os moradores. Não é para ele fazer a vontade própria dele. Sem dúvida. E a gente repete sempre aqui, né? Vai atingir aquela parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né? Então, uma boa gestão vai gerar, sem dúvida, uma boa qualidade e uma boa valorização daquela edificação, né? Inclusive, a gente tem trabalhado para implantar aí um aplicativo que leva exatamente essa qualidade, diferenciar em termos de qualidade, do mesmo jeito que você tem lá uma geladeira que vai te dar a nível de eficiência energética dela, eu acho que o condomínio tem que partir para também para essa mesma condição, né? Você demonstrar que você faz uma gestão de qualidade, que você tem uma manutenção atendendo às normas, né? E que toda a sua implantação de tecnologia atende, né? Nós fizemos agora, há poucas semanas, um programa com o Júlio, da Atende Portaria, né? Foi o Júlio. Extremamente qualificada, competente, e deu um show aqui de tecnologia para a gente. Aos síndicos que quiserem, é só buscar o programa aí, 2, 3 programas atrás, está à disposição, né? Bom, agradecer aí ao João Luiz Costa, não me disse de onde era, mas obrigado por estar nos assistindo. O Gustavo Esmalte, Gustavo é arquiteto, é lá de Linhares, aqui interior do Espírito Santo, né? O Márcio, lá de Juiz de Fora, presidente do Sindicom. Sindicom em Juiz de Fora é Sindicato da Indústria Sindicato dos Condomínios, né? Porque aqui no Espírito Santo, Sindicom é o Sindicato da Indústria da Construção. Tem nomes parecidos, né? Também o doutor Carlos, lá de Belo Horizonte, também essa grande associação de síndicos lá de Minas Gerais. Eu gostaria, então, Fábio e Vanessa, de já pedir a vocês que façam as suas considerações finais, né? Nós estamos completando 1 hora de programa. A gente, na quarta-feira, eu brigo sempre com o Sérgio, mas ele não me deixou mudar. A gente briga aí com os fanáticos por futebol, né? Na sequência, aí hoje já tem grupo, em que pese eu não goste, mas a gente tem que respeitar aqueles que gostam. Mas fazer as suas considerações finais para a gente poder já partir para os agradecimentos e findar o nosso trabalho aqui hoje. Fique à vontade. Perfeito. Bom, primeiro a gente quer agradecer muito, né, Maurício, o convite, né, desde São Paulo, quando a gente se viu. Mais uma vez, é um prazer para nós estarmos aqui, falar um pouquinho. E se eu posso falar, então, agora, vou falar com as síndicas, né, com as síndicas que estão nos assistindo. Eu sei que a gente muitas vezes foi criada para ser forte, a gente foi criada para ser imbatível, mas a gente não pode esquecer de que a gente também é mulher. Então, divida um pouco daquele peso, às vezes, que tem da sindicatura e dos desafios, às vezes, que tem com o marido. Não deixe viver isso sozinho. Às vezes, o seu marido está achando que você está estressada, mas é porque ele, às vezes, não está compreendendo os desafios que você está enfrentando no dia a dia. Então, divida com ele, se senta, né? Sente-se à mesa com ele, abra o coração e realmente desfrute da sindicatura em família.
Afinal de contas, vai ser muito bom daqui para frente seus filhos olharem para você e falar assim: minha mãe é síndica de 5 condomínios e a minha mãe é a melhor de todas. A minha mãe é incrível. Sabe por quê? Porque ele está vendo você feliz, está vendo você realizada, está vendo você leve e uma mulher guerreira como sempre foi, só que com o coração em paz. Então, esse é o conselho que eu poderia dar aí para as nossas síndicas de valor. E a gente é muito feliz de estar aqui. Mais uma vez, obrigado, Maurício, toda a equipe. E a gente ama falar sobre condomínios. Vivemos diariamente experiências incríveis nesse mercado condominial. As falhas, momentos ruins, nos trazem grandes lições, mas na grande maioria a gente vive momentos extraordinários. A gente conhece pessoas incríveis, a gente conhece soluções que estão sendo lançadas, que lá enche o nosso coração de alegria por saber que vai impactar positivamente a vida de milhões de brasileiros que moram em condomínios. Mas também quero deixar uma mensagem aqui para você que é síndico, você que foi eleito gestor, que você realmente possa ter a sua identidade bem firmada, que você também possa ser um grande profissional de gestão, não um grande profissional operacional, que você possa entender a sua função e que você, se precisar de ajuda, que você busque ajuda, mas que você entenda que grandes parceiros de negócio, grandes prestadores de serviço, é que revelam grandes síndicos. Agora, não adianta nada você ter sucesso na sindicatura e você obter o fracasso na sua família. Então, tenha ciência de que aquilo que você quer ser profissionalmente, primeiro construa isso dentro de casa. Sabe? Sua família entende o que é a carreira do síndico? Você já parou para conversar com a sua esposa sobre o que é ser síndico? O porquê que às vezes você tem que ficar no horário, está preocupado? Então isso daí faz com que, numa vez que o síndico tem um apoio familiar, tudo muda. O jogo ele vira. E aí você vai conseguir fôlego para você ir ainda mais longe. E continue aqui no Síndico Online, continue também, segue a gente, Síndicos de Valor, no Instagram, no YouTube, para que vocês possam continuar aprendendo com pessoas que conseguem trazer conhecimento, porque vivem a experiência do dia a dia na sindicatura. E obrigado, Maurício, mais uma vez, toda a sua equipe aí, um grande abraço, professor Sérgio Craveiro, pela oportunidade de estar com a gente. Para a Karine. Também. Eu agradeço mais uma vez. Só esse finalmente aí já valeu todo o programa e ainda nos dá matéria para fazer mais um, né? Falar sobre a síndica, né? Eu lido diretamente com várias síndicas e sei do esforço de todas elas, né? Da relação entre os síndicos e seus familiares. O próximo programa a gente vai falar sobre saúde mental do síndico e dos prestadores de serviço, né? Seria interessante mais à frente a gente trazê-lo de novo também para focar nesse novo assunto, né? Mas, em função do tempo, né, eu gostaria tão imensamente de agradecer, Fábio e Vanessa, lembrando que agora, no dia 14 de junho, nós temos o CONASE São José dos Campos, né? Vale do Paraíba. Vamos estar lá fazendo uma palestra junto com o Sérgio Craveiro. Dia 28 de junho estaremos em Porto Alegre e no dia 5 de julho vamos ter a grata satisfação de estar aqui sediando em Vitória, Espírito Santo, o CONASE Espírito Santo, correto? Gostaria também de um minutinho de atenção de todos para mostrar, primeiramente, um trabalho que nós fizemos e que ficou um pouco já esquecido, mas é que a gente gostaria de relembrar, né? Que nós estamos disponibilizando de graça a todos os síndicos, gestores de condomínio e todas as pessoas que se interessarem. Um e-book que trata das medidas mitigadoras, obrigado, o Cauã, está aí a cara dele, né? Sobre a instalação de carregadores de veículos elétricos em edificações, né? São muitas e muitas e muitas as necessidades de segurança que você passa a ter na medida que você instala esse carregador de veículo elétrico dentro da edificação, né? Prova disso é que, a pedido do Major Ronaldo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que é hoje o Corpo de Bombeiros que está mais buscando atualizar a legislação, né? Infelizmente, ainda não temos normas
brasileira sobre a questão dos carregadores de veículos elétricos em edificações, mas vai haver um workshop agora na próxima sexta-feira, dia 6, que infelizmente, em função de compromissos aqui no Espírito Santo, eu não vou poder estar presente, mas eu vou passar um videozinho que ele me mandou para convidar todos que tiverem interesse. Novas tecnologias, novos riscos e novos desafios requerem novos conhecimentos. Eu sou a Capitão Caroline do Corpo de Bombeiros de São Paulo e eu venho te convidar para o primeiro workshop de eletromobilidade e segurança contra incêndio. Com mais de 400 mil veículos rodando pelo Brasil, é hora de discutir segurança com quem entende do assunto. Vamos ter especialistas de todo mundo, representantes da China, especialistas da Alemanha e dos Estados Unidos. Mas o convite especial é para você, bombeiros, brigadistas, técnicos de segurança contra incêndio, síndicos e proprietários de veículos elétricos. Participe! O evento é gratuito e vai acontecer no dia 6 de junho, das 8 às 18 horas, no distrito Anhembi, em São Paulo. Esperamos você lá! Bom, então fica aí o convite. Agradecer mais uma vez ao Major Ronaldo, a gente tem tido excelente contato, nós temos material de muita importância já gravado aí à disposição de todos sobre esse assunto, né? E sempre nos colocamos à disposição com ele de levarmos a nossa visão, porque o Corpo de Bombeiros, a gente recebe sempre para ele, Fábio, ele tem a visão do incêndio, né? Mais especificamente. E nós estamos tentando agregar a essa visão do incêndio a necessidade da edificação, né? A segurança da edificação. Então, existem uma série de critérios que a gente procurou inserir no e-book, são 64 páginas lá, à disposição de graça, é só nos solicitar que a gente encaminha aí à disposição de todos, né? Por fim, agradecer ao Sérgio Craveiro, né, que mais uma vez nos permite estar levando esse material para todo o país, e a nossa parceria de sempre, estamos aí à disposição. Então, um grande abraço a todos e uma boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado.